estou mostrando 3 tipos de aquecimento que normalmente a gente consegue, dependendo muito da geometria das peças, hein, que a gente consegue aplicar. Não? Então, por exemplo, tem um aquecimento direto, hein? Estou dizendo o seguinte, não? Você pode colocar um grupo de peças dentro de um banho que já está na temperatura que você precisa fazer o tratamento térmico. Só que você precisa entender de que, nesse caso, o tempo de tratamento térmico precisa pressupor que você eliminou o gradiente que existe de temperatura da superfície em relação ao núcleo. O que realmente acaba acontecendo é isso na prática, porque quando você chega lá numa planta de tratamento térmico, o forno ele já está a 800 graus. Você não vai reduzir o tamanho, a temperatura do forno para um tamanho pequeno de peças ou para uma peça isolada que você quer tratar, como alguma vez já aconteceu comigo. O que acaba geralmente acontecendo, eu coloco a peça diretamente dentro do forno e espero o tempo que esse gradiente térmico da superfície para o núcleo se resolva e a partir desse momento a gente faz isso. Mas como é que eu posso saber em que momento que a superfície ganhou, que o núcleo ganhou a temperatura da superfície? Eu falei assim, geralmente isso está associado ao quanto é essa diferença. Geralmente é por cada milímetro de diferença, você imagina um minuto. Um minuto. Então, se o gradiente, se em geometria, essa diferença entre núcleo e superfície é de 12 milímetros, então calcule pelo menos uns 10, 12 minutos para que ela realmente fique totalmente homogênea. Isso quando você faz o direto. Quando você faz ele numa forma assim, em que continuamente você está aquecendo, aí a temperatura da superfície, a temperatura do núcleo acaba sendo padronizada, homogeneizada continuamente. E quando você tem, por exemplo, uma situação em que existem texturas muito grandes, não? Aí, nesse caso, o material, por exemplo, é muito temperável, principalmente quando o material é muito temperável. Um material muito temperável, um material que sofre empenamento durante o aquecimento em qualquer momento. E se ele tiver uma geometria complexa que permita isso, esse processo de empenamento acaba sendo muito mais evidente, não? Produções unitárias em peças grandes, geralmente em materiais com muita temperabilidade, geralmente usam tratamento escalonado, não? Então, por exemplo, vamos fazer o tratamento térmico de uma matriz para um estampo que se aplica numa montadora de veículo. Eu preciso colocar aquele volume de material dentro do forno. O que se faz? Inicia-se de forma contínua, forno peça, né, até uma determinada temperatura. Aí, você faz a escalada no modo contínuo. Isso é muito interessante. Mas quando não é possível, você faz o modo direto. Você coloca ela diretamente dentro do forno. Numa temperatura muito baixa, você vai dar um tempo necessário para que a temperatura da superfície se propague, não? E o núcleo atinja a temperatura de trabalho daquele momento. Depois você faz um outro degrau, vai para um outro forno, né? E esse outro forno está numa temperatura superior e você tem que esperar que o núcleo atinja a temperatura da superfície, que é a temperatura do forno, naquele outro degrau. E aí você vai para o terceiro degrau. Geralmente, o tratamento térmico de um material para ferramenta, um ASH3, por exemplo, ele é feito com pelo menos 2, 3 degraus de aquecimento, dependendo muito do volume do material, 3 ou pelo menos 2 degraus de aquecimento. Por quê? Porque ele é um material altamente temperável e porque geralmente ele se utiliza na fabricação de um componente onde o gradiente térmico da superfície para o núcleo é muito grande em função da geometria do componente. Então, aí vão pelo menos 2, 3 degraus, sem sombra de dúvida. O que é a temperatura de austenitização? É uma temperatura extremamente importante e talvez uma das mais importantes, dos mais importantes parâmetros
dos processos de tratamento térmico. Geralmente, para você, por exemplo, decidir uma temperatura de austenização, você pode fazer cálculos. Existem equações empíricas que, para determinada família de aço, elas podem ser aplicadas, por exemplo, para aço ao carbono comum. Existem temperaturas de tratamento térmico baseado no ponto crítico A1 e A3. A1 e A3 são os pontos típicos críticos de um diagrama ferrocarbono. Então, se você tem um conhecimento de diagrama ferrocarbono, você olhar, por exemplo, em que ponto você tem transformação austenítica naquele material, você, a partir desse ponto, você pode, digamos que, estipular a temperatura de tratamento térmico que você vai utilizar como para austenitizar, não? A cada 10 graus a velocidade de difusão dobra. Isso para dizer o que quanto maior é a temperatura, mais difusividade de elementos de liga você tem. Então você precisa tomar muito cuidado, porque a temperatura da austenitização ela tem que ser ajustada de acordo com o tratamento térmico. Para quê? Para evitar que haja muita difusão. Veja, o efeito de muita difusão de carbono por causa da temperatura e da utilização ser muito elevada. Qual é o problema que pode trazer? Putz, todo o carbono na superfície, quanto maior for a temperatura, tende a sair com mais velocidade para a superfície e descarbonetar o material. Quanto maior é a temperatura, mais mobilidade as discordâncias vão ganhar, entendeu? E isso significa o quê? Que quando ela chega no contorno, elas vão empurrando o contorno. E como que o material está aquecido, está em alta temperatura, o contorno começa a se movimentar. Por que é a movimentação de contorno? Porque o material está aquecido e porque no interior do grão existe discordância e porque essa temperatura nada mais é do que a energia que ativa a mobilidade das discordâncias. E quando as discordâncias chegam, se movimentando, chegam no contorno do grão, elas vão empurrando o contorno do grão. Por quê? Porque a energia dela é maior do que a energia do contorno. Entendeu? Por quê? Porque o contorno, nessa condição de temperatura, está aliviado. Não tem tensão nesse contorno. Entende? Então, quanto maior for a temperatura, mais difusão atômica você tem no material e o mesmo mecanismo de difusão atômica que permite que um átomo de carbono saia da subsuperfície para a superfície, empobrecendo o material de carbono, é essa difusão atômica que vai permitir também a mobilidade das discordâncias. E quando as discordâncias atingem o grão vai ser movimentado. Então, durante o aumento da temperatura, por causa da mobilidade das discordâncias, as discordâncias vão empurrando o grão. E o grão vai crescendo, o grão vai crescendo, o grão vai crescendo. Mas, Modesto, como é possível que, então, tantos grãos eles vão crescer? Em algum momento eles não vão um não vai absorver o outro? Sim, existe coalescência de grãos. A coalescência de grão é a junção de 2, 3 grãos para gerar um grão maior, entendeu? E isso tudo acontece durante o aquecimento e quando a temperatura da austenização se perde o controle dela. Então, é muito importante entender que a gente precisa saber qual é a temperatura da austenização do material, né? E assim, eu vou falar isso para você. Esse é um parâmetro tão mapeado que geralmente os fabricantes de aço, ou os que comercializam os aços, geralmente eles já entregam para o cliente qual é a temperatura ideal de austenização desse aço. Então, se agora mesmo você entra num site desses por aí, pode entrar depois aí, coloca lá diferro.com.br, me parece. Se entra no site da Diferro, quem é Diferro? Diferro é uma distribuidora de aço, aqui de Joinville. Quando você entra lá na Diferro e você procura lá aços para beneficiamento, você vai encontrar os aços tratáveis termicamente. Quando você entra na tabela de aços para beneficiamento, que são os tratáveis termicamente, você vai ver as características dele. Quando você clica nas características dele, ela vai te dar o quê? Composição química do aço, ela vai te dar a dureza em Brinell, dureza em Rockwells, ela vai te dar a temperatura de austenitização, ou seja, a temperatura para você normalizar, a temperatura para você recocer, a temperatura para você temperar. Ela te dá tudo isso. Por quê? Porque é muito importante que você entenda que esses são parâmetros extremamente fundamentais. Então, é tranquilo isso, ok? Bom,
que mais nós vamos perceber que de que depende a temperatura de austenitização? Depende da composição química. Um ácido que tem 0,02% de carbono vai ter uma temperatura, vai requerer uma temperatura de austenitização lá na casa dos 900 graus, acima de 900 graus. Um ácido que tem, por exemplo, um teor de carbono de 0,8 requer uma temperatura de austenitização um pouquinho acima de 720 graus. Na medida que aumenta o teor de carbono, aumenta a temperatura de austenitização no material. Okay? Quanto maior é a quantidade de elementos que liga à temperatura de austenitização, ela pode sofrer variações. Então, você precisa entender de que alguns elementos de liga vão levantar a temperatura de austenitização, como é o caso do silício. Outros elementos de liga vão diminuir a temperatura de austenitização, como é o caso, por exemplo, do cromo. Né? Então, cromo, níquel são elementos. O cromo é um elemento alfagênico. Então, o elemento alfagênico tende a aumentar a temperatura os pontos críticos de temperatura e, consequentemente, as temperaturas de tratamento térmico. Não? O níquel tem um efeito contrário, ele diminui a temperatura de austenitização porque ele amplia o campo gama. Então, para ele ampliar o campo gama, ele tem que descer as temperaturas de transformação de fase. Não? Isso se vê nesse diagrama, num esquema, o diagrama ferro-carbono. O que eu estou mostrando, por exemplo, nesta parte em que eu vejo os ácidos hipoeutetoides, não? Aquele que tem até 0,77% de carbono, que eu mostro no contínuo, é uma curva AE3 ou A3, como normalmente se conhece. Não? Se eu adiciono níquel a esse material, essa curva contínua ela vai diminuir. E quando ela diminui, ela amplia o campo de gama. Né? Por quê? Porque o níquel é um elemento que favorece a formação de gama. Certo? Ok, perfeito. Quando eu adiciono silício, esse lado aqui, eu estou colocando o mouse, esse lado aí, esse campo aí é o campo ferrítico. Quando eu adiciono silício, esse campo ferrítico, ele vai fazer assim. Ele vai fazer assim. Ele vai se abrindo. E, naturalmente, ele vai elevando a temperatura, que está indicada na linha contínua. Então, os elementos de liga, eles fazem o quê? Eles deslocam para cima e para baixo, para cima e para baixo, essa linha contínua de transformação de fase. Então, se você usa como critério o diagrama ferro-carbono para obter a partir dele uma temperatura hipotética de tratamento térmico, você precisa levar em consideração que o carbono não é o único elemento de liga que vai garantir a temperatura de equilíbrio como está representado no diagrama. Quando você adiciona mais elementos de liga, dependendo muito da natureza do elemento de liga, dele favorecer a formação de gama ou dele favorecer a formação de alfa, isso é o efeito do elemento de liga na alotropia do ferro, isso se estuda na ciência dos materiais. Aí você vai perceber de que você vai precisar entender qual é o tamanho desse efeito e em que, digamos assim, faixa do diagrama eu poderia colocar a temperatura que é necessária para fazer o tratamento. Então, é assim, como é que eu descubro isso? Se faz pesquisa. Eu, por exemplo, quando fiz a minha tese de doutorado, eu desenvolvi 5 aços, e nesses 5 aços eu variei o manganês, por exemplo, não? E variei o silício, não? Então, o manganês é um elemento formador de gama, o silício é um elemento formador de alfa, não? Então, na mesma liga eu tinha um competindo com o outro, não? Para eu poder, por exemplo, ter certeza de qual era a temperatura de equilíbrio, o que eu fiz? Eu fiz dilatometria de têmpera, eu fiz um ensaio em termo mecânico, que me permitiu, a partir do estudo do comportamento da transformação de fase, me permitiu obter
um ponto crítico estimado para aquela liga. Isso foi empiricamente. Depois a gente usou um programa de termodinâmica computacional, a gente programou a liga, a gente simulou por termodinâmica computacional aquilo, determinou os coeficientes de energia livre e GIF, enfim, tudo aquilo que está associado a cada uma das fases, em função da composição química, a gente conseguiu então determinar numericamente, usando o programa, um valor de temperatura de equilíbrio, usando o numérico, usando o empírico também, a gente depois comparou. Se determina empiricamente isso, se faz uma análise numérica disso também, se determina então o valor da temperatura, referência, a partir dessa temperatura de referência, conforme é o tratamento térmico, eu vou usar ela como referência e acima dela eu vou acrescentar mais um valor, por exemplo, quando a gente está falando de um processo de têmpera, a gente diz assim, temperatura A3, acima dela 50 graus. Quando a gente vai falar, por exemplo, de normalização, A3 acima 90, acima 30. Então, 30, 50, 60, 90 graus acima da temperatura de equilíbrio. Então, é muito importante entender a temperatura de equilíbrio para, a partir dela, você estipular a temperatura de austenitização. O que mais nós vamos falar aqui agora sobre o tempo de austenitização? Bom, o tempo de austenitização ele é muito importante e ele depende da espessura do material. Então, a primeira grande coisa que a gente precisa é que quando a gente já vai começar a medir o tempo, é porque a gente já sabe que não existe gradiente de temperatura entre o núcleo para com a superfície. A temperatura já está homogênea e a partir daí se determina o tempo. É uma função da espessura, né? E dependendo muito do aço, pode ser mais, pode ser menos, em função da espessura. Então, por exemplo, para aço ao carbono, o que geralmente a gente fala é 0,5 a 2 minutos por milímetros de espessura. Entendeu? Então, mais modesto, como é que eu poderia estipular o tempo de austenitização quando eu tenho uma peça que em um ponto ela tem uma espessura e em outro ponto tem outra espessura? Você considera, né, para esse caso da peça, aquele ponto onde você tem mais espessura. E é a partir daí que você estipula o tempo para que o material possa ser austenitizado. Então, isso tudo para ser o quê? O que você busca com a austenitização? Homogeneizar a microestrutura. Se você não obedece o tempo, o que vai acabar acontecendo? Você não vai ter uma estrutura homogênea desde a superfície até o núcleo. Então, é muito importante entender esse tempo. Muito bem. Então, para o aço ao carbono, é de 0,5 a 2 minutos por milímetros. E para o aço liga, é de 0,5 a 1 minuto por milímetros. Se você faz a 800 graus, é mais tempo do que se você faz a 1100 graus. Isso parece ser o quê? Menor temperatura vai requerer sempre um tempo maior. Isso pode ser interessante, conveniente, inclusive do ponto de vista financeiro também, porque vocês hão de entender, hão de concordar comigo de que o tratamento térmico, sendo um processo que precisa, que pressupõe aquecimento, não? Esse aquecimento ele se faz por intermédio de uma instalação elétrica pesada, robusta, e o consumo de quilowatts-hora é bastante alto, não? Então, qual o tempo realmente necessário para você conseguir otimizar o seu tratamento térmico do ponto de vista do controle sobre sobre o consumo de energia? Isso é extremamente importante. Então, se calcula em função disso. Menos temperatura, um tempo um pouquinho maior. Alta temperatura, tempo menor. E nós estamos falando do momento de tratamento térmico que está representado aqui nesse gráfico. Você já aqueceu o material, já atingiu a temperatura de austenitização, é esse tempo que você determina. Ok? Muito bom. O aumento do tempo da austenitização. Se você não controlar o tempo e você perde o controle, aumenta o tempo,
o que vai acontecer? Grão grosso, como já falei anteriormente, que vai trazer fragilização do material. Você pode, naturalmente, trabalhar com processos de trincas em serviço. Eu vejo, por exemplo, assim, peças muito complexas, hein, que têm rasgo de chaveta, quando elas vão ser tratadas termicamente, você precisa tomar muito cuidado com ela. Você precisa controlar muito bem a temperatura. Por quê? Porque até pelo próprio design da peça, no próprio design da peça, quando você tem um gradiente de temperatura e tem uma microestrutura numa parte e uma microestrutura na outra parte, o que caracteriza a heterogeneidade, você pode ter, ainda durante o processo de aquecimento, trincas a serem propagadas. Então, é muito importante tomar todos esses cuidados. Então, aqui estou mostrando um gráfico que me parece que em algum outro momento já mostrei, mas para, de fato, poder exemplificar qual é o efeito da temperatura e do tempo de austenização sobre o comportamento microestrutural desse material. Nós estamos partindo do material ferrítico perlítico, que vai passar por um processo de austenitização. Uma temperatura escolhida de austenitização está um pouco acima da temperatura de equilíbrio A3, né? E a outra temperatura está bem acima dessa temperatura crítica. Numa temperatura um pouco acima, no tempo certo, quando você austenitiza o material, você, digamos que vai refinar a microestrutura do material e logo depois que você resfria, você tem uma estrutura mais fina do que a microestrutura que você tinha anteriormente. Perceba você que nesse caso que estamos representando na condição de entrada, você tem tamanhos de grão maior, tamanhos de ilhas de perlita maior, e quando você aquece o material a uma determinada temperatura por um tempo bem controlado, esse material sofre recristalização e quando você super refria essa microestrutura austenítica recristalizada, o resultado de tudo isso é uma microestrutura de grão mais fino, ferrítico-perlítica também, né? Agora, quando você, nessa temperatura, mesmo sendo mínima, você aumenta o tempo, o que vai acontecer quando você aumenta o tempo demais em uma temperatura baixa? O mesmo efeito que você tem quando você aumenta a temperatura e mesmo para tempos menores, você vai ter sempre crescimento anormal de grão. Isso para dizer o quê? Temperatura baixa, tempo mais longo, porém o suficiente para não permitir crescimento anormal de grão. Temperatura alta, tempo o mínimo possível, o suficiente para não permitir crescimento anormal de grão. Depois que você resfria, tudo o que você tem para muito mais rico em carbono, você transforma em perlita. Tudo que você tem com menor teor de carbono, você vai ter ferrita. Essa é a microestrutura que vocês estão vendo aí com o tratamento térmico. Perceba você que nas duas últimas situações, quando o tempo era maior, na temperatura mais baixa, o tempo ou a temperatura era mais alta, você tem crescimento anormal de grão, o grão cresce mais do que originalmente. Isso é muito sério, muito grave. Isso precisa ser evitado o tempo todo. O meio de resfriamento, é muito importante entender o meio de resfriamento. A escolha do meio de resfriamento vai depender do que? Vai depender das propriedades mecânicas que você busca. Uma forma muito interessante de você estimar a velocidade de resfriamento é você usando de curvas de transformação de fase. Curvas TTT, curvas CCT, né? É muito interessante. Cada material deve ter uma curva TTT. Se você não conhece a curva TTT do material, procure. Tem atlas de curvas TTT, de curvas CCT, que você pode consultar. E baseado na análise dessas curvas, você pode estipular, por exemplo, qual seria a velocidade necessária para que no final você possa ter, por exemplo, uma microestrutura de perlita mais fina ou de perlita mais grossa. Então, o meio de resfriamento, ele é assim, ele se determina baseado naquela microestrutura que você deseja. Agora, se você não conhece a relação que se estabelece entre a microestrutura que você deseja com a propriedade mecânica que você precisa para que essa peça possa ter sucesso ao longo da sua vida útil, aí
alguma coisa vai estar faltando. Você precisa entender a relação entre a microestrutura e as propriedades mecânicas, para você poder, então, sabendo quanto a microestrutura impacta nas propriedades mecânicas, sabendo, então, você o que você busca de propriedade mecânica, que microestrutura você vai obter. Agora, a microestrutura que você vai obter, ela vai depender da forma como você resfria. E quem vai te mostrar isso vai ser o diagrama TTT ou o diagrama CCT. Então, é muito importante ter diagrama CCT e TTT na frente para você poder, digamos assim, modelar, para você poder assim, traçar uma estratégia de resfriamento que pelo diagrama TTT te permite entrar na microestrutura, obter a microestrutura que você está procurando. Então, quais são as premissas para determinar o meio de resfriamento? Primeiro que tudo, a composição química barra as curvas de transformação de fase. Por que a composição química e as curvas de transformação de fase? Veja, se você olha uma curva de transformação de fase de um aço carbono, você vai ver que ela está muito próxima do eixo vertical, do eixo da temperatura, muito próxima. Isso pressupõe o quê? Que um resfriamento muito lento ao ar vai naturalmente entregar uma microestrutura ferrítico-pelítica. O mesmo aço de 0,2% de carbono, tu adiciona manganese, tu adiciona níquel e tu adiciona cromo. O que vai acontecer com essa curva? Se a curva inicialmente estava perto do eixo vertical, sem elementos de liga, apenas com carbono, agora ela se desloca mais para a direita. Ou seja, ela precisa de taxas de resfriamento muito mais lentas para obter uma transformação de fase de alta temperatura do que quando você tem um material com menos elementos de liga. Então, os elementos de liga, naturalmente, mexem com as posições das curvas de transformação de fase. As curvas de transformação de fase, como sendo sempre um mapa de microestrutura, vai te mostrar em que posição estão as microestruturas que você busca e, acima disso, você projeta, então, qual é a forma que você vai tratar o material, você vai resfriar o material de forma a ter a microestrutura que você tem. Quanto mais distantes do eixo vertical estão as curvas, mais temperável o material é. Então, não adianta você se preocupar com resfriar ao ar e tentar mexer no resfriamento, na lentidão dele, porque sempre você vai ter uma propensão a ter microestrutura de têmpera nesse material, se ele for muito ligado, ok? Então, a forma da peça é também um outro fator que se determina no meio de resfriamento. Tem, por exemplo, tem peça que pelo seu formato, a têmpera, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos fazer o tratamento térmico de um eixo que é comprido, um eixo que tem 50 centímetros de comprimento. Um eixo com 50 centímetros de comprimento, independentemente do diâmetro dele, não, ele é um material que tem uma propensão a empenamento. Então, se a microestrutura que você está querendo procurar com esse resfriamento é uma microestrutura martensítica, o que pressupõe uma taxa de resfriamento muito rápida, nesse material cuja geometria é comprida e que tem propensão a empenamento, gente, é um problema isso. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar um meio de resfriamento que te traga uma velocidade de resfriamento compatível ao ponto de você obter uma transformação martensítica, mas que não te traga tanto empenamento quanto você teria se for com aquele meio de resfriamento mais rápido. O eixo, geralmente, já se trata, se for muito comprido, não? Ele já se trata instalado em um tipo de dispositivo que vai controlar o potencial empenamento que ele tem durante o aquecimento ou durante o resfriamento. Mas assim, via de regra, é assim, é um cuidado que você precisa ter. Você vai temperar, use óleo, não use água. Entendeu? Em eixos, use óleo, não use água. Óleo, água, tem severidades térmicas diferentes, porém, em um material temperável, os dois trazem o mesmo efeito sobre a microestrutura. Só que a martensita como microestrutura
de um resfriamento em óleo, ela tem uma morfologia diferente do que a martensita em um resfriamento em água. A martensita em um resfriamento em água, ela é mais acicular, ela é mais pontiaguda. Sim. A martensita em um resfriamento em óleo, ela é mais lenticular. Onde que você tem mais concentração de tensão? Na martensita acicular pontiaguda. Então, é por esse motivo que, por causa dessa tensão de contração e por causa dessa formação de martensita totalmente refinada e que aumenta a tensão interna do material, se já aumenta a tensão interna do material e o material ele tem esse formato alongado, mais propensão de empenamento você vai ter. Com óleo, a morfologia não é tão refinada, ela é uma morfologia mais grosseira, não tensa tanto o elemento e, consequentemente, com isso, não deforma tanto no seu aspecto geométrico a peça em questão. Então, tudo isso é extremamente importante para você decidir o meio de resfriamento, como você vai resfriar. E assim, eu sempre digo assim, gente, tratamento térmico, quando eu estudei engenharia, tratamento térmico era uma disciplina de 2 semestres, era tratamento térmico 1 e tratamento térmico 2. O 1 era só ferroso, que é o que eu estou tentando fazer aqui em 2 aulas, não? Tratamento térmico 2 era não ferrosos, que é o que eu não faço. Aqui é uma disciplina optativa que sabe lá Deus quando vai ser ofertada materiais e processos de construção veicular 3. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é muita coisa para pouco tempo, mas algumas coisas você não pode esquecer. Geometria complexa, produtos alongados precisam de dispositivos para serem tratados termicamente. Para quê? Para evitar deformação plástica, por causa das tensões de dilatação e de contração que você tem durante o processo de aquecimento e resfriamento em um tratamento térmico. E se o material tratável termicamente vai precisar de um tratamento térmico para melhoria de desempenho mecânico, por exemplo, ao estilo têmpera e revenimento, tome muito cuidado. Se for um aço liga e ainda por cima com geometria, com essa característica, eu sugiro que você resfrie. É um meio de resfriamento severo, porém que não cause tanta tensão interna. Óleo é fantástico para isso. Ok? Bom, muito bem. O que mais vamos falar aqui? Nós estamos vendo, por exemplo, quanto de severidade nós temos por meio de resfriamento, não? Óleo 60 graus, água 2, água 20 graus, salmoura 2 de severidade térmica. Ou seja, na medida em que você vai aumentando a agressividade do meio, mais estrago você pode causar num elemento cuja geometria é complexa e é suscetível à deformação plástica, não? Meios de resfriamento existem vários, por exemplo, água, pode ser água morna, água quente, água fria, água ambiente. Ar pode ser ar ambiente, ar agitado, ar muito agitado. Então, por exemplo, uma forma de você perceber o quanto é diferente o ar, veja o ar que nós temos aqui, ar ambiente. O que é um ar menos agitado? Liga o ventilador primeira velocidade. O que é um ar muito agitado? Liga o ventilador na última velocidade. Então, em empresas de tratamento térmico, a gente tem, dependendo muito do tipo de normalização, do tipo da quantidade de peça que são, nós temos sistemas de resfriamento industrial que consiste no quê? Em ventilação industrial. Ventilação industrial é o quê? Uma técnica que você utiliza para controlar a velocidade, a severidade térmica de resfriamento que você tem através do próprio ar, né? Água, a mesma coisa. Uma coisa é água calma, outra coisa é água agitada, né? Então, se você tem, por exemplo, água calma e quente, e você tempera um material que está saindo a 800 graus, hein? Choque térmico é menor, né? Choque térmico é menor. Porém, há uma possibilidade de empenamento se for cumprido o elemento, ou de microtrinca na superfície se for com uma geometria muito complexa. Agora, se você agita a água,
Uma peça comprida com menos, sofre menos empenamento do que quando a água está calma. Uma coisa é você introduzir a peça no meio de resfriamento assim, na posição vertical. Outra coisa é você introduzir a peça assim, na posição inclinada, a 30 graus, entendeu? Então, todos esses são cuidados essenciais para que você possa ter sucesso no tratamento dela. Super essenciais, super essenciais. Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Alô? Alô? Sem dúvidas aqui, professor. Nossa, Cadu, você vai ser meu aluno dessa disciplina. Você não quer trabalhar comigo? Você nunca tem dúvida. Vou te chamar para o TCC. Oi? Vou te chamar para o TCC. Então já está convidado, tá? Fábio, e aí, tem dúvida? Ah, professor, eu tenho um monte de dúvidas. Eu não quero trabalhar com você. Não, por Fala, enquanto não. tá Não, tá tranquilo, não? tranquilo. Beleza. Agora, os principais tratamentos térmicos, assim, já foram ditos, mas estou aqui resumindo. Recocimento, normalização, têmpera e revenimento, esferoidização e solubilização. De recocimento, a gente fala recocimento de alívio de tensão, recocimento de recristalização, homogeneização, total, pleno e isotérmico. O alívio de tensão é aquele clássico revestimento que você, recocimento que você faz logo depois que você forja um produto. Você sabe muito bem que o produto ele está super tenso e que ele precisa passar por um alívio de tensão. Você aquece o material até a temperatura de recocimento e você resfria lentamente dentro do forno. Se você precisa de, além de aliviar tensão, você precisa recristalizar, você faz um recocimento de recristalização. Você junta a fome com a vontade de comer. Você faz o recocimento e recristalização, aquece o material até a temperatura de recristalização e aí você dá o tempo necessário para que a recristalização aconteça. Uma coisa é o tempo para que se dê a recristalização e outra coisa é o tempo para você recocer o material. Imagina que, por exemplo, a recristalização no aço 1020, ela aconteça em um tempo de 20 minutos. Né? Só que a espessura de parede do material que você vai tratar, quando calculado o tempo, vai precisar de 10 minutos de aquecimento. Então, entenda a diferença entre recocimento, alívio de tensão e recocimento e recristalização. Eu posso ter um material encruado, que precisa de alívio de tensão, eu faço recocimento a 800 graus, 10 minutos e resfrio lentamente no forno. Ou eu faço o tratamento térmico a 800 graus, 20 minutos e resfrio lentamente no forno. Qual é a vantagem de um e de outro? No primeiro caso, você aliviou a tensão, mas morfologicamente o material não sofreu grande transformação. Isso é bom? Eu digo que sim, se depois desse tratamento térmico ele vai ser usado e a condição de uso pode exigir uma resposta mecânica um pouquinho mais exigente do que a resposta mecânica do material com alívio de tensão, com recristalização. Então, com recristalização, o fato de você ter mais tempo para recristalizar e homogeneizar a microestrutura, o material ele sai mais apto para conformação do que o quanto ele sai apto para um uso onde ele pode ser mais exigido em comportamento mecânico, que seria correspondente ao efeito do alívio de tensão. Então, é assim, aqueço o material até 800 graus e resfrio em pouco tempo, vou obter em resfriamento lento um material que pode ser utilizado em uma condição maior de desempenho mecânico. Uma condição em que ele vai precisar receber mais
ele vai fazer mais esforço, ele vai se submeter a esforços mais comprometedores, né? E onde o alongamento que ele possui não vai ser um empecilho para essas condições de uso. Agora, aqueço a 800 graus, mantenho 20 minutos, recristalizo e resfrio lentamente, essa condição vai me permitir trabalhar o material em uma condição de estampagem, quando eu quero continuar processando o material, onde o alongamento é muito importante para mim e a resistência mecânica pode ser um obstáculo. Então, são condições diferentes, né? Homogeneização é aquele tratamento térmico que se faz geralmente em uma fundição, material fundido, em que você precisa quebrar a estrutura bruta de solidificação, você precisa homogeneizar a microestrutura, você precisa homogeneizar o comportamento químico do material. É um tipo de tratamento térmico que acontece em temperaturas muito elevadas, em um material que passou por um processo de lingotamento contínuo, uma placa grossa que vai ser laminada quente, você faz uma homogeneização a 1200 graus. Entendeu? O recocimento total ou pleno é assim, é quando já você vê, por exemplo, o efeito da temperatura e do tempo, porém com um recocimento, com um resfriamento bem controlado, muito controlado, muito controlado. O total, o pleno, é quando você austenitiza o material até uma temperatura plenamente austenítica, né? E você controla o tempo nessa temperatura para que não haja nenhum tipo de anomalia, crescimento de grão e qualquer efeito colateral dessa natureza, não? E você refria em condição controlada para você obter, digamos assim, o compromisso da microestrutura com as propriedades mecânicas. Geralmente se fazem peças que vão ser utilizadas recocidas. Todos os outros processos de recocimento, eles podem ser, por exemplo, processos de recocimientos intermediários. Hein? Este de aqui, total pleno, é quando já não vemos um recocimento mais fino, mais de finalizar o tratamento térmico material do produto em questão, não? O isotérmico, ele é um tipo de recocimento que se faz geralmente em temperaturas onde você não tem austenitização plena, uma austenitização parcial. Geralmente, o recocimento isotérmico acontece nesse campo aqui. Ó. Essa temperatura AC1, e a temperatura AC3. Então, nesse campo onde coexistem duas fases, ferrita e austenita, aí você faz um recocimento isotérmico. Né? Você decide por uma temperatura conveniente para você ter controle no teor de carbono que você tem na austenita e do teor de carbono que você tem na ferrita. Existe, por exemplo, um gradiente de carbono na interface alfa-gama. Você tem um grão de alfa, um grão de gama. E entre os dois existe uma interface. O carbono da austenita tem um valor, o carbono da ferrita tem outro valor. Se vocês lembram da regra da alavanca, por exemplo, peguem um aço 0,2% carbono, levantem uma linha imaginária vertical e encontrem 780 graus. Aí vocês vão ver, por exemplo, a linha de 700 graus. Quando você vê essa linha de 780 graus, né, ela corta a linha contínua, pretinha, projetado esse ponto para baixo, o teor de carbono da austenita é 0,4. E o teor de carbono da ferrita é 0,000 alguma coisa. Entendeu? Então, o tratamento isotérmico, né, ele é feito num campo de temperatura onde você quer ter controle sobre algum mecanismo atômico da transformação de fase. Esses tratamentos térmicos de recocimento isotérmico, intercrítico, como mais recentemente se chama, não? Eles são muito utilizados no desenvolvimento de estratégias de resfriamento controlado para desenvolvimento de aços dual phase, para desenvolvimento de aços triplo, para desenvolvimento de aços complex phase. Eu, por exemplo, na minha tese, estudei aços triplo e eu fiz recocimento pleno, austenitizando 100% o material,
e recocimento isotérmico intercrítico, onde eu trabalhei uma temperatura intercrítica, onde eu tinha uma temperatura, em uma temperatura eu tinha a existência de uma única fase homogênea, plena austenita, e em uma outra temperatura eu tinha a coexistência de duas fases, ferrita e perlita. E depois eu resfriava o material convenientemente e o resultado de tudo isso é assim. E qual era a diferença dos dois? A microestrutura de entrada para um ciclo de resfriamento controlado. Em um caso eu tinha 100% austenita, material pleno, em outro eu tinha uma mistura de ferrita e de austenita, e consequentemente com isso tinha depois os meus efeitos nas propriedades mecânicas. Então, essas estratégias, esses ciclos de tratamento variando conforme você quer ter controle sobre a microestrutura. Controle sobre a microestrutura em aços, hoje em dia, tem sido um assunto de muita pesquisa, tá? De muita pesquisa. Muita pesquisa, por quê? Porque é agora que a gente consegue, por exemplo, ter controle sobre os parâmetros de um forno. Né? É agora que a gente pode ter fornos mais, digamos assim, automatizados, entendeu? Com mais sensores para poder realmente monitorar em tempo real o que está acontecendo, não? Então, agora que a gente consegue ter mais, digamos assim, tecnologia à disposição de uma ciência muito abstrata, que é a ciência do material, a metalurgia física, que é o que estou mostrando aqui, que até então era hipótese, olha, se eu resfriar por aqui, é provável que eu obtenha no fim tal coisa. Então, por quê? Porque eu estou me baseando em um diagrama, que é um diagrama empírico. Agora não, agora eu posso criar o diagrama em tempo real para o material, usando ferramentas computacionais, tenho 2 ou 3 por aí, que eu uso nas minhas pesquisas, e, na sequência, eu tenho, por exemplo, um sistema de resfriamento instrumentado que me permite, digamos que, direcionar o ciclo de resfriamento para entrar em um determinado campo, onde eu vou ter controle sobre uma determinada fase, depois direciono para outro campo, então eu traço um ciclo de resfriamento controlado, programo esse ciclo e eu faço, então, que esse ciclo aconteça. É o que está acontecendo hoje em dia nas plantas siderúrgicas, onde você tem uma linha de resfriamento controlado, onde você pode ter, ora, condições de microestrutura típicas de um recocimento, ora você pode ter condições microestruturas típicas de um tratamento isotérmico intermediário ou de uma transformação martensítica no mesmo material, na mesma planta, apenas mudando o programa, o ciclo que você coloca para resfriar o material. Então, agora dá para estudar mais, entender melhor esses fenômenos todos. Não? Estou mostrando aqui um diagrama ferrocarbono e ele é bem ilustrativo de quais poderiam ser, por exemplo, as faixas de temperatura, onde eu poderia, por exemplo, normalizar um aço, a faixa de temperatura que serve como ponto de partida para uma têmpera, a faixa de temperatura para um recocimento pleno ou têmpera em água. Então, por exemplo, vamos lá, se vocês pegam agora mesmo o aço com 0,5% carbono, não? Vocês levantam uma vertical no sentido de mapear os intervalos de temperatura, vocês vão ver de que esse aço ele tem uma temperatura intercrítica de aproximadamente 780 graus. O mouse aqui. 780 graus. Acima de 780 graus, eu vou ter o quê? Acima de 780 graus, geralmente, se eu for fazer um recocimento pleno, a gente diz assim, acima da temperatura de transformação de fase, pelo menos 30 graus no mínimo, até 50 graus no máximo. Então, 30 a 50 graus acima da temperatura crítica. Então, digamos assim, se a temperatura crítica é 780 graus, a temperatura mais baixa
permitida para fazer um recozimento poderia ser 910 graus. Perdão, 810, 810 a pelo menos uns 820, 830. É mais ou menos nesse intervalo que está aqui. Se agora mesmo eu quiser fazer um processo de normalização, a normalização exige um aquecimento um pouquinho acima dos valores de temperatura que normalmente são utilizados em recozimento. Então, digamos que se é até 50 graus acima, de 30 a 50 graus acima de AC3, então nós vamos falar que é acima de 50, acima de 50 até 80, até 90. Então, numa situação como essa, você primeiro precisa saber qual é a AC3, depois soma a esse AC3 30 a 50, você tem a faixa para recozimento, e depois qual é a AC3, soma acima desse AC3 60 a 90, é o ideal, e você tem a faixa de temperaturas em que você pode normalizar. E depois você tem, por exemplo, têmpera em óleo. A têmpera em óleo te permite usar temperaturas maiores, diferente do que a têmpera em água. Então, geralmente se usa como critério para têmpera em água uma temperatura equivalente à temperatura de recozimento. Quando se trata de têmpera em óleo, se trata de pelo menos 100 graus acima da temperatura de AC3. No mínimo 100 graus acima da temperatura de AC3. Então, é simples. Existem essas regras, mas, Modesto, como que se sabe que é 100 graus acima? Cara, isso é resultado de pesquisa, de estudos que vêm sendo feitos, que já foram feitos, está super testado. Tem equações, inclusive empíricas, de projetos de experimentos. Eu mesmo, por exemplo, em alguns TCC que já orientei na minha vida, eu fiquei brincando com isso. Vamos estabelecer a temperatura, o intervalo de temperatura de têmpera em óleo, do aço 4140. Para alguns aços, você não conhece, entendeu? Essa temperatura, assim, pouco se sabe da literatura, da temperatura para têmpera em óleo do 4340. Não encontrei. O que nós podemos fazer? Ah, cara, então vamos lá. Vamos, considerando que se trata de um aço liga, e considerando que o teor de carbono desse material é tanto, vendo, por exemplo, o diagrama TTT e tal, assim, vamos começar a trabalhar com essa temperatura, com essa temperatura e com essa temperatura. Vamos analisar o efeito da temperatura de austenitização sobre o comportamento mecânico do material. Então, quando você vê um trabalho por aí, influência da temperatura de austenitização, é porque se varia a temperatura de austenitização para saber em qual dessas temperaturas você tem melhor comportamento mecânico. E é baseado nesse intervalo de estudo empírico que já se estabelece, então, esses intervalos de temperatura. Não? Então, temperatura se estabelece assim, o efeito dela sobre o comportamento mecânico, tempo se estabelece em função da geometria do produto que você está tratando termicamente.